Deixa eu compartilhar uma palavra rápida com você, porque o que Deus tem para fazer aqui essa noite, irmão, pelo amor de Deus. Lucas capítulo 4, verso 1 fala que Jesus foi conduzido ao deserto cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, verso 14 diz que Jesus voltou do deserto cheio do poder do Espírito Santo. Presta atenção, existem duas experiências maravilhosas que o texto descreve. A primeira, Jesus foi para o deserto cheio do Espírito, mas ele voltou cheio do poder do Espírito. Todo cristão precisa ter essas duas experiências na vida dele. A primeira, a de ser um crente cheio do Espírito. Mas todo crente também precisa ter essa segunda experiência de estar cheio do poder do Espírito. E aí você pode me perguntar: Vinícius, como é que esse negócio de ser cheio do poder do Espírito acontece? Vou dizer para você. Sabe o que Jesus passou 40 dias fazendo no deserto para que ele pudesse voltar no poder do Espírito? Sabe o que ele passou fazendo? Ele passou 40 dias orando. Você já ouviu aquele ditado: muita oração, pouca oração? Meu irmão, sabe por que a gente não ora mais? É porque de fato a gente não acredita no que Deus pode fazer no tempo que nós estamos orando. Se nós de fato acreditássemos no que Deus pode fazer no tempo que a gente para orar, a gente oraria muito mais. Será que você consegue entender que Deus livrou a família de Abraão de uma destruição porque ele estava orando pela família dele? Será que você consegue entender que Deus libertou Jacó e transformou a história dele por causa de uma noite de oração diante de Deus? Será que você consegue entender que o que deu a Moisés a capacidade para liderar o povo e ser o grande líder da história de Israel não era o conhecimento que ele havia recebido no Egito, mas o tempo que ele passava diante daquele que dava a ele tudo o que ele precisava para liderar e conduzir aquele povo? Será que você consegue entender que a força que Neemias precisava para reconstruir os muros em 50 dias e levantar uma nação não vinha da força do seu braço, mas da capacidade de permanecer diante daquele que podia fortalecer o seu coração? Cara, presta atenção, olha para Jesus. Ele ora na montanha, ele ora no jardim, ele ora no deserto, ele ora quando está sozinho, ora quando está na frente de todo mundo. Não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o desafio, Jesus tem apenas uma atitude que ele sempre pratica. Qual é essa? Ele sempre está orando. E Paulo, e o que dirá do apóstolo Paulo? Paulo disse para mim e para você: cara, eu oro mais do que todos vocês. Se juntar todo mundo, não dá para medir vocês todos a quantidade de tempo que eu passo orando. Aliás, é esse Paulo que diz: orai sem cessar. Eu não sei se você sabe, mas a igreja nasceu em uma reunião de oração. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, orando, buscando a Deus por 10 dias, ininterruptamente. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Você consegue entender isso? Quanto mais tempo nós passarmos orando, mais nós veremos Deus agindo. Quanto menos tempo passarmos orando, mais a gente vai ter que agir. E esse é o problema. É que a gente passa pouco tempo orando e a gente tem muita coisa para resolver. Mas quando a gente gasta muito tempo orando, fica pouca coisa para resolver, porque Deus já cuidou do resto. Nós precisamos ir para esse lugar. A gente precisa estar nesse lugar, permanecer nesse lugar, até se tornar nesse lugar. E tudo que a gente precisa é só Ele chegar para a gente ficar. Mas o texto deixa claro para mim e para você que existia uma pessoa que estava o tempo todo oferecendo outras propostas para Jesus para que ele saísse do lugar de oração. E sabe quem era? O diabo. Porque se existe uma pessoa que não está nem um pouco interessada em ver você orando, é Satanás. Porque ele sabe que quando você abre a boca, os céus inclinam os ouvidos. Cara, Daniel virou uma nação de cabeça para baixo, não pela capacidade intelectual que ele tinha, mas por joelhos rendidos diante de Deus. O texto bíblico diz que o céu parava para ouvir quando Daniel orava. Eu fico imaginando. Vocês estão comigo aqui?
Eu fico imaginando os querubins cantando, os serafins cantando, e de repente Deus grita: para. Aí Gabriel vira e fala: Deus, mas nós estamos ensaiando a eternidade inteira. Lá vem o Senhor de novo. Uma eternidade ensaiando, cantando santo. Então, pera só um momentinho, Gabriel, porque eu estou ouvindo um barulho diferente. Eu estou ouvindo um ruído diferente. Ele vem lá de Orlando e eu não consigo resistir a esse ruído quando ele começa a subir ao meu coração. Quantos tem filhos pequenos aqui? Quem tem filho pequeno aqui? Você sabe muito bem que só você entende o que o seu filho disse, sim ou não? Tem pais que chegam assim e falam assim: olha, pastor, meu filho está falando que o senhor é lindo. Fala para o pastor ver. Tá vendo, pastor? Ele falou. Não, falou para você, meu irmão. Não estou entendendo nada que ele está falando. Mas escute isso aqui. Não importe a língua estranha que um filho fale, quando o pai escuta, o pai entende. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você abre a sua boca, eu não sei se você sabe disso, mas a gente nem sabe orar como convém. A nossa oração parece um ruído meio esquisito, mas o Espírito de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando nós não sabemos orar, Ele intercede através de nós com gemidos inexprimíveis. Agora imagine essa cena, você aqui embaixo orando, a sua oração começa a subir como incenso perfumado. Deus começa a sentir o cheiro, começa a ouvir o barulho da sua oração, e o trono dele começa a mover. O trono dele começa a deslocar. Ele está se voltando na direção do coração quebrantado e contrito. Ele está se voltando para alguém que o ama e é apaixonado pela sua presença. Porque todo pai entende aquilo que o seu filho diz, não importa qual a língua estranha ele esteja falando. Quando Daniel orava, o céu parava. Vamos parar para ouvir esse cara orando. Mas cara, o diabo não quer que você ore, porque ele sabe que a resposta que a sua família precisa está no lugar de oração. Ele sabe que a transformação que você precisa está no lugar de oração. Aliás, ele sabe que o avivamento que essa igreja precisa experimentar está onde? Nesse lugar de oração. E é por isso que ele fica assim: fica em casa, não precisa ir para o culto, fica em casa. Você assiste pela televisão, para que ir para lá? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe que é importante você estar aqui? Porque a Bíblia diz que é importante você estar aqui. Eu não preciso ficar te dando motivos para você vir para cá, não, meu irmão. Você só tem que obedecer a palavra do seu Deus e fazer aquilo que Ele te manda. Hebreus diz: não se aparte da congregação, como é costume de alguns. Leia a sua Bíblia e coloque ela em prática. Mas o diabo não está nem um pouco interessado. E aí Jesus estava lá naquele momento de consagração, e o diabo aproximou dele e falou assim: cara, você não quer comer um pão? Para com isso, cara. Para que ficar nesse lugar de consagração? Para quê? Come um pãozinho. Obrigado. Cara, você já parou para perceber que todas as vezes que a gente está numa pegada de consagração, o diabo sempre tenta distrair a gente com alguma coisa sensorial, com alguma coisa relacionada ao corpo. Você entra no seu quarto para orar e o seu telefone toca. Você quer usar a Bíblia no iPad, alguma coisa anuncia. O diabo quer de alguma forma, meu irmão, usar o seu instinto sensorial para roubar você do lugar de oração. Só que Jesus estava atento, Jesus sacava o que estava acontecendo. E quando Satanás falou para ele: come o pão, Jesus falou assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A primeira forma de Satanás tentar parar a sua consagração vai ser apelando para o seu corpo, vai ser apelando para os seus instintos, vai ser apelando para a sua vontade. Só que deixa eu dizer uma coisa para você, aprenda algo muito importante. Na vida de um cristão, as decisões não são tomadas por aquilo que ele sente, nem por aquilo que ele quer, mas por aquilo que Deus diz. Jesus sabia que ele não podia tomar decisões a partir daquilo que ele sentia ou queria, mas daquilo que o Pai havia dito. Mas acho que o diabo ficou satisfeito. Falou: nossa, não vou mexer mais com esse cara não, pelo amor de Deus. Não. Começou a apelar para as emoções dele. Falou para ele: cara, pula daqui de cima.
Seu pai vai te segurar. Você precisa de sentir suas emoções saciadas, sentir de alguma forma um conforto emocional. Não é ajuda do alto, é autoajuda. Há uma diferença muito grande entre a ajuda do alto e a autoajuda, irmãos. A ajuda do alto vem de cima, a autoajuda vem de você. Pula aí, Jesus. Faz acontecer. Se torna um espetáculo, as pessoas vão te aplaudir. Que maravilha, olha que profeta grandioso. Só que Jesus, irmão, não estava aqui para ser honrado pelos homens. Ele estava aqui para honrar o Pai dele. Não estava procurando a glória humana, ele estava procurando a glória do seu Pai. E quando o diabo falou para ele, pula daqui de cima, ele falou assim, não tentará o Senhor teu Deus. Só que não satisfeito de tentá-lo na carne, não satisfeito de tentá-lo na alma, Satanás tentou Jesus no aspecto espiritual. Satanás ofereceu para ele uma forma mais fácil de viver o plano e o propósito de Deus. Um plano que envolvia um certo conforto, uma parceria. O diabo falou para ele, cara, você não quer os reinos do mundo? Tá fácil, te dou todos eles. Não precisa passar pela cruz, não precisa passar por sofrimento, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler a palavra, não precisa ajudar as pessoas, não precisa sofrer. Não tem nada disso na minha trilha. Só tem uma coisa, conforto e descanso. Eu te dou tudo, você fica de boa. Ô gente, sabe o que é triste? É que muitos de nós estamos aceitando essa proposta. Um meio mais fácil de viver aquilo que só Deus pode fazer. Um caminho mais fácil para tentar viver aquilo que só Deus pode proporcionar. O diabo fala, cara, o resultado é o mesmo. O meio não é o mesmo, mas o resultado é o mesmo. Mas irmão, escute aqui, presta atenção numa coisa. Você nunca vai ter os fins de Deus se você não andar pelos caminhos dele. Você nunca vai ter o que Deus pode dar se você não decidir obedecê-lo na caminhada. Jesus falou assim, cara, eu estou fora, custe cruz, custe obediência, custe oração, custe o que custar. Eu estou decidido a permanecer nesse lugar de consagração, de oração, de dedicação, de entrega. Porque eu quero viver cheio do poder do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Quando acabou aqueles 40 dias e aquela tentação passou, o poder do Espírito veio sobre ele. E é cheio desse poder que ele voltou para Galileia. E quando ele entrou na sinagoga em Cafarnaum, o texto bíblico diz que ele levantou a voz e disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu com poder para proclamar a libertação aos cativos, para dar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável da graça de Deus. Irmão, talvez o que nos falta não seja vontade, talvez o que nos falte seja poder. Mas tem o caminho, é nesse lugar de oração. Imagina o pessoal lá em Pentecoste. Primeiro dia, não aconteceu nada. Segundo dia, não aconteceu também não. Terceiro dia, também não aconteceu. Quarto dia, aí uns 30 foram embora. Quinto dia, mais 100 foram embora. Sexto dia, 80 foram embora. No nono dia, sabe quantos tinham? 120 de 500. Mas no 10º dia, irmãos, eu não sei você, mas eu não dou conta de viver sem o poder de Deus. Não dá para subir para ministrar sem o poder de Deus. Não dá para adorar sem o poder de Deus. Não dá para ser bom marido sem o poder de Deus. Não dá para ser um bom cristão sem o poder de Deus. Não dá para relacionar com as pessoas sem o poder de Deus. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos do poder do Espírito. Será que você pode levantar suas mãos nessa noite, abrir os seus lábios e dizer, Deus, vem com o poder do teu Espírito, porque eu vou permanecer nesse lugar de oração. Vamos agora, vamos dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar ao Espírito Santo. Vento impetuoso, vento impetuoso, vento impetuoso. Sopra, sopra, sopra.
o teu poder sobre nós, Deus. Nós precisamos do poder do teu Espírito, Senhor. Oh, vamos agora, vamos. Yeah. Aleluia. Eu quero desafiar você nessa noite. Você que fala assim: eu topo esse desafio aí. Eu vou ser um homem de oração, eu vou ser uma mulher de oração. Eu vou ficar nesse lugar aí, pastor. Eu vou ser esse cara que eu vou dobrar o meu joelho dentro da minha casa. Eu vou ser essa mulher, pastor. Eu estou cansado de lutar, como a gente ouviu aqui essa noite. Estou cansado de lutar com as minhas armas. Eu preciso lutar com as armas de Deus. As armas com as quais nós lutamos, irmãos, não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortalezas. Seja sincero. Se Deus fosse dar a você na medida do quanto você ora, o quanto você receberia? Se Deus fosse nos dar, irmãos, na medida da nossa fome por Ele, o quanto a gente receberia? Mas sabe o que é impressionante? É que Ele é tão misericordioso e tão bom, que Ele decidiu depois da quarentena ainda separar um tempo para dizer: volta para mim, eu estou aqui, volta para mim, eu tenho algo para você, você vai me buscar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha, eu sei que nós temos distanciamento social, eu sei que nós temos um monte de coisa, amém? Mas meu filho, isso aqui é só para quem tem coragem. Isso aqui é só para quem é assim, eu tô zicado com esse negócio, eu vou fazer e vou fritar. Se você é essa pessoa, você não está se comprometendo comigo, você não está se comprometendo com o pastor André, isso é você e Deus. Se você fala assim: cara, eu vou ser um homem de oração, cansei dessa vida. Irmão, presta atenção, escuta aqui. Faz sentido um crente que não ora, que não lê a Bíblia, que não jejua, que não vem para a igreja? Faz sentido, sim ou não? Faz sentido? Cara, como é que a gente pode ser crente sem orar, crente sem ler a Bíblia, crente sem vir para a igreja, crente sem jejuar? Irmão, presta atenção. Isso aí é o crente ateu. É o crente que Deus só faz parte da vida dele no domingo, mas não faz parte da vida dele durante a semana. Ele não é ateu filosófico, mas ele é ateu na prática. Sabe por quê? Porque na experiência cotidiana, Deus é só uma lembrança e não uma realidade presente. Cara, se você é essa pessoa: pastor, eu vou quebrar os protocolos aqui, vou chutar tudo para cima e vão para cima. Você é essa pessoa que fala assim: cara, eu preciso tomar essa posição com Deus. Se você tiver coragem, sai do seu lugar e vem aqui para frente que eu quero orar com você. Vem, pode vir. Nós vamos tentar manter um distanciamento, sei lá o que nós vamos fazer. Nós vamos passar máscara, vamos jogar pano por cima, não sei o que você vai fazer, meu filho. Sai do seu lugar e vem para frente. E vamos fritar no carpinteiro aí. Vamos fritar no carpinteiro. Sai do seu lugar e vem, meu filho, vem. Mantém um distanciamento aí das pessoas. Vai pro canto, não sei se você quiser subir aqui em cima e deitar, fica à vontade, meu filho. Gente, nós precisamos do poder do Espírito Santo, gente, nós precisamos. Levanta suas mãos, vamos gente, pelo amor de Deus, levanta a sua mão aí. Abre a sua boca, pelo amor de Deus. Abre a sua boca, ora em línguas, fala alguma coisa com Deus aí, meu irmão. Espírito Santo.